A sétima temporada de Game of Thrones terminou confirmando várias teorias famosas entre os fãs. O Jon Snow realmente não era um filho bastardo de Ned, e sim o filho de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen, além do legítimo sucessor ao Trono de Ferro. E o Viserion morreu, foi convertido para o Exército dos Mortos e usado para destruir a muralha. Mas algumas teorias ainda não se concretizaram, então agora no novo vídeo do Segunda Tela eu te conto quais são as 5 teorias mais prováveis de acontecer nessa 8ª e última temporada. E eu vou começar com uma teoria bem clássica e que talvez seja a mais possível de se realizar dessa nossa lista. A luta entre o Cão de Caça e o Montanha, conhecida também como Clegane Bowl. Durante toda a sua vida, o Cão odiou o Montanha, porque quando os dois irmãos eram pequenos, o Montanha flagrou o Cão com um brinquedo seu. E, sendo um psicopata que ele é, decidiu punir o Cão queimando metade do rosto dele em um braseiro. Esse acontecimento traumatizou o Cão, fez ele criar um pavor eterno pelo fogo e também criou nele um desejo de vingança que perdurou pela vida toda. Um duelo entre os dois quase já aconteceu lá na primeira temporada, numa cena em que o Loras derrotou o Montanha num torneio. E o Montanha não aceitou perder e foi pra cima do menino. Aí o Cão interferiu e os dois meio que começaram a brigar. Mas o Rei Robert parou o duelo porque realmente não era o lugar certo pra aquela briga tá acontecendo. Depois disso, os personagens seguiram caminhos bem distintos, mas várias vezes nós vimos o Cão afirmando seu desejo de reencontrar e matar o próprio irmão. E na 7ª temporada, eles finalmente voltaram a dividir o mesmo espaço e o Cão falou isso daqui, ó. That's not how it ends for you, brother. You know who's coming for you. You've always known. Na minha opinião, esse diálogo já foi uma grande dica dos roteiristas, dizendo que Clegane Bowl vai sim acontecer até o final da série. Mas se você ainda não se convenceu, recentemente os dois personagens dividiram uma das capas da revista Entertainment Weekly e apareceram cruzando espadas. Nessa mesma revista tem uma reportagem com o ator que interpreta o Cão, em que ele afirma que o Sandor vai sim ter a oportunidade de ficar frente a frente com o irmão e enfrentar os seus demônios. Tanto eu quanto você sabemos que nosso querido Samuel não nasceu com muito jeito para guerras. Ele sempre se deu muito melhor manuseando um livro que manuseando uma espada. E desde a 6ª temporada, uma teoria vem ganhando força entre os fãs. Ela diz que a história que a gente está assistindo futuramente será escrita pelo Sam, quando ele se tornar um mestre. Isso considerando, é lógico, que ele não vai morrer em algum momento da 8ª temporada. Alguns acreditam até que na última cena da série nós veremos o Sam começando ou terminando de escrever a história que nós vimos durante essas 8 temporadas. Na 7ª temporada, ele tá tendo uma conversa com o Arquimestre Brose, e esse Arquimestre revela que está escrevendo um livro chamado Uma Crônica sobre as Guerras após a morte do Rei Robert I. Se a gente parar pra pensar, essa história que ele tá escrevendo é justamente a história que acompanhamos em GOT, que começou mais ou menos ali na época que o Robert morreu e mostrou todas as consequências dessa morte, tipo a Guerra dos 5 Reis. O legal é que o Sam responde que se fosse ele escrevendo, ele daria um nome mais poético para esse livro. Então muita gente aposta que quem vai terminar de escrever essa obra não vai ser o Ebrose e sim o Sam. E ao invés daquele nome longo, Uma Crônica sobre as Guerras após a morte do Rei Robert I, ele vai nomear o livro como As Crônicas de Gelo e Fogo, que é o nome da saga de livros que inspirou a série e com certeza é um título mais poético. E agora a coisa vai começar a esquentar porque a gente vai falar sobre a especulada morte da Cersei. Eu acho que se tem uma personagem com a corda no pescoço nessa temporada, essa personagem com certeza é a Cersei. Porque além de estar em perigo lá por causa dos caminhantes brancos, ela ainda está na lista da Arya, ela perdeu o apoio do Jaime e pretende trair a trégua que a Daenerys propôs, lá delas meio que parar a guerra pelo trono e começar a focar na guerra contra os mortos-vivos. Enfim, motivo para ela morrer é o que não falta. Mas o que realmente dá força a essa teoria são aquelas previsões feitas pela bruxa Meg Aham. Bem na primeira cena da 5ª temporada, nós vimos a Cersei, quando criança, pedindo para uma bruxa prever o futuro dela. E essa bruxa disse algumas coisas bem interessantes. Primeiro, que a Cersei não se casaria com o príncipe e sim com o rei. Acertou. Segundo, que a Cersei teria 3 filhos e que os 3 morreriam. Acertou também. Mas o interessante aqui é uma terceira previsão que, se eu não me engano, não aparece na série e só aparece nos livros. Ela diz que a Cersei vai morrer estrangulada pelo Valonqar. Em Alto Valeriano, essa palavra significa irmão mais novo. Então, claro que a pessoa que imediatamente vem na cabeça da Cersei é o Tyrion. Esse, na verdade, é um dos maiores motivos que faz a Cersei odiar o Tyrion, porque ela teme que essa profecia se concretize e que ele mate ela. Mas o que muitos fãs gostam de acreditar é que não vai ser o Tyrion e sim o Jaime. Sim, o Jaime e a Cersei são gêmeos, mas o Jaime nasceu alguns minutos depois dela, então tecnicamente ele é sim mais novo que ela. Essa teoria ganhou ainda mais força depois de uma cena da 7ª temporada, em que os dois aparecem em cima de um mapa do mundo conhecido. Isso porque a Cersei estava posicionada em uma região conhecida como The Neck.
e o Jaime estava posicionado em uma região conhecida como os Dedos. Então Cersei, pescoço, Jaime, dedos. Claro que isso não foi acidental e foi feito justamente para atiçar essa teoria que rola entre os fãs. Uma derivação bem legal dessa teoria diz que a Arya assumirá a forma do Jaime e vai matar a Cersei. Sendo assim, a profecia ainda assim se concretizaria de certa forma, e a menina Stark conseguiria arriscar um dos nomes mais importantes da sua lista. O Rei da Noite já provou que consegue transformar mortos em soldados zumbis sem muita dificuldade. O nosso exemplo mais recente é o Viserion, o dragão. Mas quem não se lembra daquela cena em que ele levantou os braços lá na batalha de Hardhome e vários selvagens que tinham morrido lutando voltaram à vida, agora transformados? Agora que o Rei da Noite e o seu exército finalmente chegaram aos Sete Reinos, há quem diga que veremos personagens queridos, ou não tão queridos assim, morrendo e sendo convertidos para o lado das trevas. Também não podemos nos esquecer de personagens que já morreram e que podem reaparecer. A primeira cena do trailer da 8ª temporada, por exemplo, mostra a Arya correndo amedrontada na cripta de Winterfell, onde vários familiares e antepassados estão enterrados. De qualquer forma, é bom a gente ter em mente que a maior batalha entre os vivos e os mortos-vivos ainda está chegando e são grandes as chances da gente ver uma cena igual a de Hardhome se repetindo. A diferença aqui é que os mortos da vez não seriam meros personagens secundários ou figurantes, e sim personagens muito importantes para a história. E eu sei que você quer que eu fale do Azor Ahai, mas antes disso eu já quero pedir para você vir aqui embaixo, se inscrever e ativar as notificações. Nas próximas semanas eu vou postar vários vídeos de GOT com teorias, análises, notícias, e se você tiver se inscrito e ativado o sininho, você vai receber notificação assim que esses vídeos saírem. Não tem como falar de teorias de Game of Thrones sem citar o Azor Ahai. Caso você nunca tenha ouvido falar ou tenha se esquecido, deixa eu refrescar sua memória. Segundo os seguidores do Deus Vermelho, do Senhor da Luz, que é aquela religião que a Melisandre segue, no passado existia uma figura lendária chamada Azor Ahai, que forjou uma espada muito poderosa chamada Luminífera e com ela conseguiu derrotar os caminhantes brancos numa época que ficou conhecida como a Longa Noite. Mas o preço para ele ter conseguido forjar essa espada, essa arma tão poderosa, foi muito alto. Ele precisou atravessá-la no coração da sua amada, sacrificando o amor da sua vida, a Nissa Nissa. E os seguidores do Senhor da Luz acreditam que quando o mundo mergulhar em trevas novamente, no caso agora que os caminhantes brancos estão voltando, o Azor Ahai reaparecerá reencarnado na figura do príncipe que foi prometido, ou da princesa que foi prometida. Acontece que em Alto Valyriano, a palavra que corresponde a príncipe tem um gênero neutro, ou seja, ela pode ser traduzida tanto como príncipe quanto como princesa. Ao longo dos livros e da série, várias dicas foram dadas sobre o tal príncipe prometido ou princesa prometida. A profecia diz que ele nascerá entre o sal e a fumaça, quando a estrela vermelha sangrar e a escuridão se agrupar. E o rei Jaehaerys II certa vez ouviu a previsão de uma bruxa, tipo aquelas profecias que a Cersei ouviu da Meg, que dizia que o príncipe prometido nasceria da sua linhagem, ou seja, a linhagem Targaryen. Há várias teorias por aí que associam algum personagem com Azor Ahai reencarnado, mas logicamente que as principais suspeitas recaem sobre o Jon e sobre a Daenerys. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo específico falando sobre os suspeitos e o porquê de cada um ser suspeito. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, além de que essa teoria do Azor Ahai pode se tornar verdade, é que agora que o Jon e a Daenerys meio que se envolveram, um deles também pode representar a figura da Nissa Nissa. Um ser o Azor Ahai e o outro a Nissa Nissa da vez. Se as coisas forem para esse caminho, é bem provável que algum deles termine se sacrificando ou sendo sacrificado por um bem maior. Eu quero que você me fale aqui nos comentários duas coisas. Quem que você acha que vence a batalha do Cão e do Montanha? E quem que você acha que é o Azor Ahai reencarnado? Daqui uns dias eu volto com mais um vídeo de Game of Thrones. Não deixe de se inscrever e até lá!